Olá, eu sou o pastor José Carlos Vensky, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nas congregações Trindade e Cristo Rei em Florianópolis. E quero te convidar a participar da série de estudos bíblicos Vivemos e Compartilhamos o Amor Cristão. Nós vamos fazer uma série de estudos bíblicos baseado nesse livro, A Igreja em Grupos, que foi lançado pela nossa igreja, pela IELB, em conjunto com a editora Concórdia, para esse ano de 2020, sob o tema de Vivemos e Compartilhamos o Amor Cristão. Serão uma série de 12 estudos bíblicos e os 3 primeiros estudos bíblicos se baseiam no texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos fazer uma série de estudos, 3 estudos, onde abordaremos o caminho, a verdade e a vida. No estudo de hoje, nós vamos começar pelo caminho. E o título do estudo, que foi elaborado pelo pastor Reinaldo Lidick, que é pastor em Porto Alegre, diz assim: Os caminhos e o caminho. Vamos lá. Não é politicamente correto nos dias de hoje nós dizermos que Jesus é o caminho. Coerente com o pensamento religioso dos nossos dias, talvez nós deveríamos dizer que Jesus é um dos caminhos, entre outros tantos. A Bíblia nos afirma que Jesus é o caminho. Se a gente pega a Bíblia lá na versão grega, conforme ela foi escrita no original, o caminho significa o único caminho, não existe nenhum outro. E agora vem para vocês pensarem e responderem para vocês mesmos. Vocês acham que seria ofensivo afirmar para uma pessoa que não é cristã que Jesus é o único caminho? Como dizer para alguém que não conhece a Jesus Cristo, que não crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, de que ele, Jesus, é o único caminho? Fica claro que Jesus está afirmando que ele é o caminho que leva ou que religa o ser humano a Deus, o Pai. E isso envolve muitos aspectos da vida humana, porém, especialmente envolve segurança, tanto aqui, nessa vida, como segurança para a vida eterna, nos céus. Em alguma viagem de automóvel, com a sua família ou sozinho, vocês já se sentiram inseguros quanto ao caminho que estavam seguindo? Já se sentiram perdidos em alguma estrada? Qual é a sensação, especialmente quando isso acontece de noite, sem GPS, sem sinal de celular, sem um mapa, e vocês estão se sentindo perdidos, sem saber exatamente para onde ir? A respeito desse assunto de se sentir perdido, analisem os seguintes textos bíblicos. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é a morte. E o texto de Mateus 7, 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Essas palavras do livro de Provérbios e também de Jesus Cristo são um alerta importante, considerando o pensamento religioso dos nossos dias, segundo o qual cada pessoa é livre para escolher e até mesmo para fazer o seu caminho para encontrar a Deus. Por exemplo, em questões de religião, o ser humano não quer mais se submeter a um caminho pronto. O ser humano quer fazer o seu próprio caminho, quer inventar a sua religião, quer encontrar o jeito que mais lhe agrade. Como é que a gente poderia responder ao pensamento religioso do século XXI, segundo o qual
O que importa é amar e seguir o exemplo de Jesus Cristo. Será que isso basta? Amar as outras pessoas, amar a todas as pessoas, seguir o exemplo de Jesus, só isso basta? Nós precisamos primeiro considerar que, com a desobediência dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, que foram criados à imagem e à semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26, todos os caminhos para Deus se fecharam. Já não tem como se agradar a Deus, já não tem como não pecar. E Deus decreta em Gênesis 3,19, porque você é pó e ao pó voltará. O que foi confirmado depois nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo ainda fala mais em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado separa o ser humano do santo e justo Deus, nessa vida e por toda a eternidade. E a exigência divina para recebê-lo novamente está descrita em 1 Pedro 1,16. Sejam santos, porque eu sou santo. Se vocês olharem também em Levítico 11, 44 a 45, teremos o mesmo texto. Sejam santos, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. E por mais que o ser humano se esforce, ele nunca vai conseguir chegar até Deus. Porque, como diz Isaías, no capítulo 64, versículo 6, todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. O autor do livro Espiritualidade da Cruz, que foi lançado pela editora Concórdia, ele se chama Gene Edward White Jr. Esse cidadão, nas páginas 20 a 26 do seu livro, descreve bem a tentativa do ser humano de chegar a Deus através, primeiro, do moralismo, que procura se tornar perfeito na sua conduta e começa a apontar o erro das outras pessoas. Em segundo lugar, da especulação, que procura a perfeição no conhecimento e acha que vai descobrir as coisas pelo seu próprio intelecto. E em terceiro lugar, do misticismo, que procura a perfeição em tornar-se um com Deus, através dos mais diferentes ritos, através das mais diferentes coisas. Entretanto, nós não podemos aperfeiçoar nossa conduta. Nós não podemos compreender Deus pela nossa razão e nem podemos nos tornar um com Deus por nós mesmos. Ou seja, os caminhos que são estabelecidos pelo ser humano para chegar até Deus dão em lugar nenhum, estão todos fechados. Mas não são só esses 3 caminhos que esse autor cita que existem. Quais são os outros caminhos que você consegue identificar e que são oferecidos e anunciados em nossos dias como caminhos para chegar até Deus? Consegue lembrar de algum? Se você fizer uma campanha, se você fizer determinada ação, se você maltratar o seu corpo, se você subir escadas ajoelhado, se você dedicar parte da sua vida a uma obra social ou qualquer outra coisa. Se a gente tirar Jesus Cristo da equação, a gente chega em lugar nenhum. Nós podemos fazer as coisas mais sensacionais desse mundo, ajudar as pessoas das melhores formas, mas se tirarmos Jesus Cristo, o seu amor, sua graça e seu perdão, para nada vale. O autor daquele livro que eu falei antes, o Gene White, também apontou a direção certa. E ele diz assim na página 25 do seu livro: a questão não é o nosso subir até Deus, mas o descer de Deus até nós. E essa foi a atitude do nosso Deus após a queda em pecado do ser humano. Deus, já lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15,
anunciou o Salvador, que seria o descendente da mulher, alguém igual a todos os seres humanos, conforme a promessa de Deus, mas que, mesmo sendo igual aos seres humanos, é também verdadeiro Deus. O caminho foi indicado imediatamente após a queda do ser humano. E a epístola aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo descreve a concretização dessa promessa. Ele diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, a hora exata, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vale a pena lembrar aqui da pergunta de número 144 do Catecismo Menor de Martinho Lutero, que talvez vocês tiveram que memorizar na época da instrução de confirmandos. E a pergunta e resposta dizem assim: por que Jesus tinha que ser verdadeiro Deus? E a resposta é: o Redentor tinha que ser verdadeiro Deus para que pudesse expiar, pagar a ira de Deus e vencer o pecado, a morte e o diabo. O que é comprovado pelas palavras do Salmo de número 49, versículos 7 e 8. Exatamente por isso, cristianismo não é simplesmente amar aos outros e seguir o exemplo de Jesus, mas cristianismo é confiar naquele que venceu o diabo, o pecado e a morte no lugar de todos nós. Na introdução desse estudo foi feita uma pergunta: como dizer a alguém que não crê que Jesus é o caminho, o único caminho? E aí está a parte prática, bem como o desafio constante da igreja, o desafio constante dos cristãos. Não podemos convencer ninguém que Jesus Cristo é o caminho. Também não podemos obrigar ninguém a reconhecê-lo como seu Salvador. Contudo, nós podemos nos colocar em igualdade de condição para com as pessoas. Todos nós somos pecadores igual. E então testemunhar que Deus nos revelou Jesus, que nos disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nós possamos, seguindo o lema da igreja, o Cristo para todos, falar para as pessoas desse Deus de amor, que enviou o seu Filho ao mundo para que tomasse sobre si os nossos pecados, pagasse por ele, para nos garantir assim, através dele, o caminho, o acesso a Deus o Pai e a vida eterna nos céus. Vamos orar? Gracioso Deus e Pai, agradecemos-te porque nos revelaste o Salvador Jesus e nos colocaste no caminho, através da tua palavra e do santo batismo. Pedimos que o teu Santo Espírito nos preserve no caminho, através da mesma palavra e da Santa Ceia. Também pedimos que nos uses e nos capacites para que, através do testemunho cristão, mostremos o caminho para as outras pessoas. Abençoa igualmente o ensino e a pregação da tua palavra em todo o mundo. Em nome de Jesus, o caminho. Amém.